A KGB e a desinformação soviética. Ladislav Bittman. Parte 21. Capítulo 11. Negócio, ciência e tecnologia. Um pouco mais à esquerda, por favor. A KGB costuma usar o Instituto de Estudos Americanos e Canadenses, sediado em Moscou, como uma fachada respeitável para os contatos pessoais com cientistas sociais ocidentais e pesquisadores alvos de recrutamento. A missão oficial do Instituto é fornecer informações e conhecimentos sobre o oponente ao Ministério das Relações Exteriores soviético, à KGB, e ao Comitê Central do Partido Comunista Soviético. As principais fontes de estudos do Instituto são as publicações e a imprensa ocidentais, relatórios diplomáticos soviéticos, matéria da TASS e as informações orais de acadêmicos visitantes americanos e canadenses. O livro Constitutional Interrelationships Between the President and Congress of the United States of America in the Sphere of Foreign Policy, de Yuri I. Niporenko, acadêmico ucraniano associado ao Instituto, analisa os conflitos entre as esferas do governo americano e as contradições que podem ser exploradas no desenvolvimento de políticas externas favoráveis à União Soviética. Embora o livro seja escrito em linguagem erudita, aborda com franqueza extraordinária as oportunidades de manobras por trás dos bastidores em Washington. A obra também aborda as vantagens e as forças progressistas que os vários alinhamentos entre o Parlamento e a Casa Branca podem trazer. A melhor combinação possível para o autor é um presidente republicano empacado por um parlamento democrata. Já a combinação menos favorável é um presidente republicano governando um congresso republicano. Mas o livro de Niporenko não é um produto típico do Instituto. De acordo com Galina Orionova, ex-pesquisadora do Instituto que desertou durante uma visita à Inglaterra em abril de 1979, a atividade acadêmica entre pesquisadores do Instituto é restrita a relatar informações vinda de fontes publicadas, como jornais, revistas e livros americanos. Apresentamos uma imagem precisa do ideário americano porque nos ordenavam que fizéssemos pesquisas em cima de fatos, análises e ideias americanas. Não nos era pedido que fizéssemos recomendações de estratégia política. Em vez de funcionar como fonte de ideias novas, pensamentos e conceitos para lidar com os Estados Unidos, o Instituto, com uma equipe de 350 membros, é conhecido como um local de propaganda comprometido em explicar a política externa soviética à academia, imprensa e ao governo americanos, além de prover disfarce a inúmeros agentes da KGB que usam o Instituto para aprimorar seus contatos com jornalistas, pesquisadores e políticos americanos. O Instituto tem 3 departamentos principais. Um estuda as políticas internas e externas dos Estados Unidos. Outro lida com a economia americana. O terceiro, oficialmente chamado de Departamento de Ideologia, administra a biblioteca do Instituto, conduz atividades secretas e hospeda visitantes americanos e canadenses.
Este departamento também tem uma seção especial sobre assuntos militares americanos, chefiadas pelo general Mikhail Milstein, agente da GRU, Inteligência Militar. Galina Orionova afirma que, em festas ou encontros com pesquisadores americanos, vi muitas vezes membros veteranos do Instituto fazerem afirmações de que sabiam que eram falsas. Porém, por causa da familiaridade com a literatura produzida nos Estados Unidos, os veteranos sabiam que tais comentários agradariam os seus hóspedes. Por exemplo, os veteranos podiam dizer que deploravam os militarismo de Fidel Castro na África, enquanto lamentavam que Moscou não pudesse controlá-lo. depois que os visitantes foram embora, membros da equipe preencheram 2 relatórios. Um continha informações sobre os itinerários dos visitantes, atividades e mais comentários. Outro continha informações sobre a vida privada dos visitantes, filosofias políticas e fraquezas pessoais. O instituto é dirigido por Georgy Arbatov, um agente inteligente que se identifica como russo, embora seus colegas afirmem que ele é judeu. Arbatov é um propagandista habilidoso cujos artigos e palestras são misturas equilibradas de afirmações racionais, meias-verdades, distorções e omissões habilmente acobertadas, apresentadas em linguagem calma e politicamente aceitável. Especialista em Estados Unidos e membro do Comitê Central do Partido Comunista Soviético, Arbatov já visitou os Estados Unidos várias vezes. Numerosos pedidos de entrevistas e convite para as discussões na TV permitem que ele espalhe a mensagem soviética. Por outro lado, a menos que seus colegas concordem em fazer declarações de apoio à União Soviética, a recíproca não é verdadeira. As investigações do parlamento americano à CIA e uma atmosfera anti-americana na comunidade acadêmica dos Estados Unidos impedem que a CIA use pontos de pesquisa como disfarce para seus agentes. Mas os soviéticos não se incomodam com tais problemas. O prestígio de Arbatov, suas declarações em tom tranquilo sobre política externa e seu comportamento civilizado abrem portas muitas vezes para universidades americanas, institutos de política externa e agências governamentais. Agentes da KGB travestidos de professores e os pesquisadores do Instituto de Arbatov fazem o resto do serviço. A KGB está bem ciente de que uma dúzia de institutos de pesquisa, centros de estudo e fundações nos Estados Unidos exerce considerável influência sobre as operações governamentais e ações legislativas, bem como sobre a imprensa e opinião pública. Os soviéticos se interessam particularmente em think tanks liberais, como o Institute for Policy Studies, nos Estados Unidos, e o International Peace Research Institute, na Suécia. O preconceito antigovernistas e as inclinações políticas dessas organizações os tornam alvos potencialmente fáceis. O Institute for Policy Studies, com uma equipe de 80 funcionários, realiza pesquisas nas áreas de ordem econômica internacional, segurança nacional e desarmamento. O núcleo do Instituto é formado por pesquisadores e estudiosos com convicções marxistas de que políticas externa e militar soviética não são ameaças para as democracias ocidentais.
Em 1982, por exemplo, um seminário sobre desarmamento copatrocinado em Moscou pelo Instituto e pela Academia de Ciências Soviéticas tinha considerável valor propagandístico para os soviéticos, mas não trazia nenhuma vantagem para os americanos. Tanto o Institute for Policy Studies quanto o International Peace Research Institute usam critérios totalmente diferentes para comparar o desempenho dos governos dos Estados Unidos e da União Soviética. Na opinião deles, as relações da CIA com as instituições acadêmicas de pesquisa dos Estados Unidos são marcadas por violações da liberdade acadêmica, enquanto ignoram a penetração sistemática da KGB nas mesmas instituições. Há um equívoco generalizado que faz as pessoas acreditarem que as organizações de fachada ou centros de estudo comunistas precisam ser financiados diretamente por Moscou para servir aos próprios comunistas. Embora isso seja verdade em alguns casos, vários centros de ação acadêmica sobre a esquerda radical recebem a maior parte de seu apoio financeiro de fundações e doadores ocidentais. Na década de 1950, várias organizações de fachada, como a União Internacional de Estudantes e o Conselho Mundial da Paz, operavam sob a rígida orientação da inteligência soviética. Nas últimas décadas, porém, o sistema tem sido mais flexível. Em países em desenvolvimento, a KGB ainda se fia em método tradicional das organizações de fachada. Nos Estados Unidos, Canadá e Europa Ocidental, porém, a agência prefere penetrar e manipular fundações e organizações de esquerda já bem estabelecidas, posto que esse método nos locais citados é menos custoso, tanto financeira quanto politicamente. O International Peace Research Institute, fundado em 1966, é oficialmente uma organização que fornece análise independentes de armamentos e do equilíbrio global de poder. É financiado pelo governo sueco e dirigido por um conselho de diretores composto por um presidente sueco e membros da Alemanha Ocidental, Noruega, Finlândia, Alemanha Oriental e Iugoslávia. O material produzido pelo Instituto, porém, está longe de ser objetivo. No seu anuário de 1981, por exemplo, ele omite completamente as análises a respeito dos gastos militares na Europa Oriental, com apenas um parágrafo. Abre aspas. Há pouca informação em domínio público sobre o militarismo dessa região. Fecha aspas. Incidentes ocorridos entre 81 e 82 revelaram o viés anti-OTAN do Instituto. Por exemplo, uma ex-pesquisadora se queixou de que um consultor tchecoslováquio censurou seu trabalho sobre bases militares soviéticas, dizendo que o Instituto se interessa na realidade, nas atividades da OTAN. Owen R. Wilkes, um pesquisador contratado pelo Instituto para um projeto sobre bases militares ao redor do mundo, foi preso na Noruega e, em junho de 81, recebeu uma sentença suspensa de 6 meses por colocar em risco a segurança norueguesa. Finalmente, em março de 82, esse mesmo pesquisador foi preso na Suécia, acusado de coletar ilegalmente informações sobre a rede de defesa aérea sueca. Foi condenado a 6 meses de prisão e depois expulso do país. Ainda mais interessante do que o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz é o Institute for Policy Studies, uma organização de pesquisa descrita por Rael Rian Isaac como uma enorme operação de inteligência que pratica ação secreta e atividades de subversão. É uma adaptação do conceito de corporação multinacional e serve como um centro nervoso imperial, com inúmeras ramificações subsidiárias, que, por sua vez,
influenciam e moldam toda uma série de células independentes. Isaac argumenta que o Instituto não vê nenhuma diferença entre pesquisa e ação política. Os principais alvos do IPS têm sido agências de inteligência do governo americano. Em 20 das operações de espionagem e subversão, corporações, especialmente multinacionais, e o imperialismo americano. Tais alvos, obviamente, coincidem com os objetivos das OAS conduzidas pelo bloco soviético contra os Estados Unidos. O Instituto foi criado em 63 como uma outlet genuína para os teóricos esquerdistas e progressistas, tais como Marcus Raskin, que serviu como membro da equipe do Conselho de Segurança Nacional e depois se tornou hostil a todo o establishment militar industrial. Richard Barnett, ex-diretor de pesquisas política da Agência de Controle de Armas e Desarmamento dos Estados Unidos, é outro membro do Instituto. Rael Rian Isaac afirma que os associados ao IPS são simpáticos ao terrorismo do terceiro mundo, apesar de a União Soviética nem sempre ser vista como um governo implacável. A visão geral dentro do Instituto é que os Estados Unidos é o vilão e o culpado pelos males entre o país e a União Soviética. Na visão do Instituto, os Estados Unidos oferecem liberdades processuais, liberdade de imprensa, de discurso, de agremiação. Mas os soviéticos têm liberdades substantivas, assistência médica, empregos, moradias. Nesta visão, a política externa soviética é defensiva e as forças armadas soviéticas não representam uma ameaça aos Estados Unidos. O Institute for Policy Studies participou ativamente da campanha mundial contra as agências de inteligência dos Estados Unidos e contribuiu para o nascimento da Counter Spy, estudada no capítulo anterior. Entre os membros do conselho executivo original da revista estava Marcus Raskin, coordenador do IPS. O Instituto também ajudou desertores da CIA a obterem material de pesquisa para seus livros. O IPS colaborou particularmente com Inside the Company, de Philippe Agui, além de participar de vários filmes sobre desertores da agência. Ao incentivar denúncias sobre o governo federal, praticar contra-espionagem em Washington, defender mudanças radicais nos Estados Unidos e aplicar teorias através de ex-membros do Instituto que vão trabalhar para o Estado, o IPS acabou se tornando uma espécie de multinacional com muita influência no processo político americano. Existe evidência de uma conexão entre a inteligência comunista e o Instituto? O viés radical esquerdista não significa, é claro, que a maioria dos acadêmicos faça parte do pie hall da KGB e que o projeto do Instituto passem pelo crivo da inteligência russa. A influência é mais sutil. O caso de Orlando Letelier, ex-chanceler chileno, trava-língua, que serviu no governo de Allende, viveu como exilado político nos Estados Unidos e trabalhou como diretor do Transnational Institute, braço internacional do Institute for Policy Studies. É um exemplo. Em setembro de 1976, Letelier e um membro da equipe, chamado Rani Moffitt, foram assassinados em Washington por agentes secretos chilenos. Washington DC, tá? Documentos encontrados em sua pasta e em seu apartamento revelaram que Letelier recebia um ordenado mensal de
$1.000 de Cuba por intermédio de Beatriz Allende Fernández, esposa de um oficial da inteligência cubana. Um memorando interno datado de 9 de setembro de 1976 do Instituto Transnacional sugeriu que esse fato não deveria ser registrado no livro Caixa do organismo. Embora o Instituto tenha explicado depois que esses fundos haviam sido recolhidos pelo Partido Socialista do Chile na Europa Ocidental e depositados em Havana, a explicação não é convincente. Baseando-se em documentos liberados sob a Lei da Liberdade de Informação, o Accuracy in Media Report oferece esta análise do caso Letelier. Conversas telefônicas interceptadas pelo FBI entre Letelier e Julian Rizzo, então principal agente de inteligência de Castro nos Estados Unidos, revelam que Letelier foi convidado a organizar reuniões para Rizzo com o pessoal do IPS. Além disso, na época em que foi morto, Letelier estava prestes a partir em uma viagem a Cuba, levando em sua pasta uma carta de um dos associados da IPS, Saul Landau, para ser entregue a um amigo em Cuba. A análise da conexão entre o Institute for Policy Studies e a inteligência cubana pelo Accuracy in Media Report tem sido ignorada pela maior parte dos meios de comunicação americanos como um produto do neo-macartismo dos anos 1980. Ciência sem limites. Quando Werner Stiller, de 31 anos, tenente da Stasi, desertou para a Alemanha Ocidental, em 1978, a polícia alemã começou a caçar os suspeitos identificados por Stiller como espiões. A maioria deles eram cientistas. Alfred Barr, um físico da divisão de energia solar da fábrica aeroespacial Messerschmitt Volkov Blue, de Munique. Karl Rauff, chefe do departamento de química orgânica da Universidade de Göttingen. Gunther Sanger, engenheiro da Siemens. Gerhard Arnold, executivo de uma empresa de computadores em Munique. Johannes Koop, um físico nuclear. A prioridade dada pela inteligência soviética à informação científica e tecnológica perde apenas para a informação militar. A função do diretório técnico, diretório T, é roubar segredos industriais, científicos, tecnológicos e financeiros do mundo ocidental, incluindo aí dados de pesquisas do campo nuclear e espacial empreendidas pelo Ocidente. Com mais de 500 agentes, sobretudo graduados de universidades soviéticas e institutos tecnológicos, o Diretório T também possui conselheiros técnicos, consultores e agentes a serviços de institutos de pesquisas e complexos industriais na União Soviética. Além disso, esse mesmo diretório tem sido nos últimos 25 anos o senhor que mais cresce no campo da espionagem comunista. Sua missão é, em primeiro lugar, aprimorar o setor econômico e militar da União Soviética, com dados científicos que, se obtidos ilegalmente, custariam bilhões de dólares aos cofres comunistas. Em geral, o Diretório T opera em conjunto com o Comitê Científico e Técnico Estadual, GNTK, que coordena e regula pesquisas científicas soviéticas, seguindo diretrizes estipuladas pelo Comitê Central do Partido Comunista.
Durante o final da década de 1970, até a invasão soviética do Afeganistão, em dezembro de 79, todos os voos da Aeroflot de Moscou que tocavam o asfalto da pista de pouso no aeroporto de Dulles, perto de Washington, tinha cientistas soviéticos entre passageiros. A ampla cooperação soviético-americana na ciência abriu as portas de muitos setores científicos americanos sensíveis aos soviéticos. De acordo com Michael Taksar, um matemático soviético que imigrou em 1977, a maioria dos cientistas soviéticos enviados para os Estados Unidos em visitas de intercâmbio ou são ideologicamente confiáveis, ou são burocratas sem credenciais científicas, ou são espiões. As relações americano-soviéticas em ciência e tecnologia eram virtualmente inexistentes até 1955, quando dois países concordaram em fazer intercâmbio de cientistas médicos. Em 1958, assinaram o Acordo Bilateral de Intercâmbio, que previa que os cientistas interessados no programa pudessem passar 1 ou mais meses em um laboratório do parceiro estrangeiro. Em 70 e 71, autoridades dos Estados Unidos exploraram a possibilidade de expandir essa cooperação em projetos conjuntos, focados na solução de problemas específicos. A reunião de cúpula entre Nixon e Brezhnev, em maio de 72, deu reconhecimento formal à ideia e abriu a porta para cientistas americanos e soviéticos trabalharem cooperativamente em questões determinadas e, assim, promover progresso tecnológico e científico para o benefício de ambos os países e toda a humanidade. Abre aspas. 4 acordos executivos entre a União Soviética e os Estados Unidos previam a cooperação para resolver problemas em ciência e tecnologia, proteção ambiental, exploração espacial, ciência médica e saúde pública. Nesses programas, o número de participantes visitando outro país aumentou, de 508 em 1972 para 2.284 em 1975. Fecha aspas. Mas uma avaliação mais realista dos benefícios mútuos derivados desses programas nos últimos anos levou a uma redução no número de participantes. Desde o início do programa de intercâmbio, os Estados Unidos obviamente não esperavam muito dos projetos em termos de retornos científicos brutos. Estavam mais interessados em estabelecer contatos e desenvolver relações amigáveis com os soviéticos. Embora muitos cientistas americanos tenham favorecido o programa em geral, eles expressaram a preocupação de que os projetos proporcionassem uma troca de tecnologia desequilibrada em favor da União Soviética. Eles também se queixaram de que durante suas viagens à União Soviética, eles gastassem tempo demais fazendo turistagem em viagens a cidades soviéticas e institutos de pesquisa, sobrando pouco tempo para o trabalho científico propriamente dito. Os soviéticos também desfrutaram de outras vantagens não disponíveis para os americanos. Eles puderam selecionar vias privadas ou governamentais na busca pela tecnologia americana, mas os cientistas dos Estados Unidos que buscavam acesso à tecnologia russa só puderam estudar pesquisas governamentais. Por exemplo, os soviéticos solicitaram oficialmente uma visita ao Grand Coulee Dam, a maior barragem dos Estados Unidos. Mas o governo americano rejeitou o pedido porque as autoridades soviéticas rejeitaram 3 pedidos dos Estados Unidos
para visitar uma represa similar na União Soviética. No entanto, os soviéticos contataram uma grande empresa industrial americana que forneceu equipamentos para a represa Grande Coulee e fez uma visita de 2 dias às instalações. Como resultado, os Estados Unidos perderam seu poder de barganha na hora de pedir permissão para visitar a barragem soviética. Os cientistas americanos, sem dúvidas, têm algo a aprender com a ciência soviética em certas áreas. A União Soviética investiu mais recursos humanos em ciência do que qualquer outra nação da Terra, falei. Em abril de 80, um estudo estatístico realizado por Lovon E. Nutting e Muriel Fishback, do escritório do Censo dos Estados Unidos, relatou que o número de cientistas soviéticos quadruplicou, cara, entre 1950 e 1980. Em 1978, a União Soviética tinha 828.100 cientistas, contra 595 mil nos Estados Unidos. O sistema soviético apoia generosamente a pesquisa científica em áreas como espaço, defesa e agricultura. Em 1980, os soviéticos gastaram aproximadamente 3,4% do seu PIB em pesquisa, em comparação com 2,2% dos Estados Unidos. Eles estão bem à frente dos Estados Unidos em algumas áreas, como física da fusão, metalurgia, matemática. Na verdade, a pesquisa sobre fusão no Massachusetts Institute of Technology e em Princeton é baseada quase inteiramente em conceitos soviéticos, falou? Os cientistas soviéticos também são proeminentes em áreas aplicadas, como climatologia, meteorologia, oceanografia e pesquisa polar. Malcolm W. Brown salienta que entre os pontos fortes da ciência soviética estão as ciências de lousa, que exigem esforço intelectual, mas não experimentação laboratorial. Fazem parte delas a matemática, a física, a astronomia, eletroquímica, dinâmica de fluidos e outras ciências básicas. Ambos os países estão mais ou menos no mesmo nível de tecnologia bélica, de acordo com uma pesquisa do governo americano. A maior parte das nossas armas são baseadas em pesquisas científicas conduzidas nos anos 1940 e 1950. Imagine que os soviéticos não têm pesquisa na área, tendo que se fiar somente na pesquisa ocidental, publicada nos periódicos acadêmicos. Isso significa que eles estarão atrasados em relação a nós, num hiato de ao menos 3 anos. Só que em tecnologia bélica, um hiato de 3 anos não é hiato algum. Os intercâmbios científicos e tecnológicos entre os Estados Unidos e a União Soviética foram bastante dilatados entre 72 a 79, mas drásticas medidas soviéticas para reprimir dissidentes como Andrei Sakharov e a invasão soviética do Afeganistão em dezembro de 79 tiveram um impacto profundo na cooperação científica entre os dois países. Em setembro de 80, cerca de 7.900 cientistas proeminentes e especialistas em tecnologia de 44 países haviam suspendido suas relações com a União Soviética. E no final de 80, contatos oficialmente patrocinados entre os Estados Unidos e a União Soviética eram somente 25% do nível do ano anterior. A maioria dos cientistas americanos contratados durante esse estudo concordou que os soviéticos ganharam mais benefícios científicos no intercâmbio do que os Estados Unidos.
mas favoreceram a cooperação continuada. Eles admitiram que tanto governos dos Estados Unidos quanto os da União Soviética eram culpados de algumas tentativas de manipulação científica, mas estavam certos de que a verdade científica revelaria rapidamente qualquer distorção deliberada de dados de pesquisa. As entrevistas também revelaram considerável ingenuidade política e ignorância sobre o envolvimento da KGB em pesquisas científicas internacionais. A ideia de que os soviéticos tentariam recrutar cientistas americanos ou iria querer enganá-los foi rejeitada como um anacronismo da era da Guerra Fria ou um delírio de ficção. O Comitê de Inteligência do Senado relatou em 76 que 1/4 dos estudantes soviéticos que tinham vindo para os Estados Unidos entre 65 e 75 era composto por agentes do governo ou espiões, moro? O esforço dos agentes do bloco soviético para penetrar no centro científico dos Estados Unidos se intensificaram, parceiro, desde o início dos anos 70, tanto em número como em agressividade. Cerca de 5.000 estudantes, cientistas, artistas e acadêmicos soviéticos, além de representantes comerciais, entraram nos Estados Unidos anualmente. Muitos deles vindos com atribuições secretas específicas. O ex-engenheiro soviético, segura aí, toma uma aguinha aqui, mano. Já era, vamos lá de novo aí. Um ex-engenheiro soviético, sob o nome fictício de Joseph Arkov, testemunhou diante dos investigadores do Senado, na primavera de 82, que a KGB envia cientistas, estudantes, autoridades comerciais aos Estados Unidos com listinha de compras de equipamentos necessários e desejados por Moscou, incluindo marcas e números de modelos. Entre as principais prioridades estão lasers, tecnologia de orientação para mísseis, aeronaves e submarinos, defesa antimísseis, tecnologia de aeronaves, como compósitos leves, designs projetados por computador, armas e equipamentos antissubmarinos, equipamento de silenciamento submarino, equipamento informático, bombas guiadas capazes de atingir alvos em movimento. Estudantes americanos que vão para a Rússia têm geralmente 20 e poucos anos, com grau em ciências humanas, mas os estudantes soviéticos que chegam aos Estados Unidos têm geralmente 30 anos aí, com pós-graduação em engenharia elétrica ou física, sacou? Entre 76 e 77, uma verdadeira explosão de estudantes, professores e delegações comerciais soviéticas chegou aos Estados Unidos e todos se interessavam por um assunto apenas, mano. Laser, brother. Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética intensificaram seu trabalho nas chamadas armas de raio, como lasers de alta tecnologia e feixes de partículas carregadas. Eles entendem que se desenvolver armas de raio funcionais terá imediata superioridade estratégica. Com a ajuda das tecnologias ocidentais, os soviéticos lançaram avanços significativos em seus equipamentos militares, particularmente na área de computadores, microeletrônica, processamento de sinais, comunicações, orientação, navegação, radares, sensores, mano, de vários tipos, tá ligado? Segundo o secretário de Defesa, Kaspar Weinberg, os recentes avanços militares
soviéticos ligados aos segredos tecnológicos ocidentais roubados incluem o enorme submarino de ataque classe Typhoon e o submarino classe Alpha, com mais mergulho e mais rápido que qualquer rival dos Estados Unidos. Equipamentos a laser para o uso potencial em guerras siderais e dados sobre as mais modernas tecnologias anti-ataque, anti-tanque. Cerca de 11 mil empresas americanas têm acesso às informações secretas de defesa. Cerca de 120 mil funcionários dessas empresas têm acesso a informações ultra secretas. Muitos desses são descuidados ao lidar com informações críticas e, sem querer, ajudam os soviéticos aí. Durante anos, os Estados Unidos ignoraram a grande parte, o enorme roubo de sua tecnologia por parte dos países do bloco soviético. Até tolerou graves infrações de cientistas, técnicos, estudantes do bloco soviético, sob a premissa de que os visitantes estavam no país apenas por um curto período de tempo e que sua expulsão não teria sentido. Mocaoi. O diretor do FBI, William Webster, estimou em dezembro de 1980 que operários do bloco soviético realizavam cerca de 25 mil contatos todos os anos nos Estados Unidos e expressou preocupação com o crescente esforço soviético para roubar segredos científicos e tecnológicos americanos. Eu acho que é um problema seríssimo, por causa do dano que pode causar à nossa segurança nacional. Em termos de mão de obra, somos superados em todo o mundo pela nossa concorrência. Mas na tecnologia mantemos uma superioridade que poderia desaparecer se fosse corrompida assim. Agentes da KGB caçam vítimas sistematicamente, particularmente entre empregados e representantes comerciais de empresas que estejam passando por dificuldades econômicas. Pessoas assim aceitam contratos lucrativos de pequenas companhias estrangeiras, hein? Às vezes até mesmo de caráter suspeito, sem questionar, brother. Por exemplo, o primeiro secretário da seção de assuntos cubanos de Washington, Ricardo Scartin, foi expulso dos Estados Unidos em fevereiro de 81, após tentar fazer empresários americanos entrarem no comércio ilegal, violando o embargo comercial contra Cuba. Scartin viajou muito pelos Estados Unidos, trabalhou com congressistas, organizou suas viagens a Cuba e arquitetou armadilhas para que fossem recrutados. Computadores são outras fontes de dados operacionais valiosos para a KGB. Seu uso para armazenar, processar e transferir dados confidenciais sobre indivíduos em setores privados, como setores bancários, de medicamentos, de Receita Federal ou estadual, abre novos campos para os serviços de inteligência comunista. Agentes da KGB nos Estados Unidos muitos se interessam em pesquisa de codificação de computadores, tanto militares quanto civis. O acesso a essa chave mágica permitiria à KGB penetrar na privacidade de quase todos os americanos, sem se envolver em operações arriscadas e demoradas. Mais importante, a KGB seria capaz de poluir o sistema de computação com desinformações sobre indivíduos ou empresas, prejudicar gravemente suas vidas e paralisar suas operações. Uma importante fonte de informações valiosas para o uso em OAS econômicas
é uma vasta rede de instalações de espionagens que espionam as telecomunicações dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não admitiam oficialmente esse problema até 74, devido a um aparente acordo de cavalheiros que permitia a KGB espionar as empresas americanas, enquanto a NSA escutava, mais ou menos incólume, as comunicações soviéticas, hein? O problema foi mencionado pela primeira vez publicamente no relatório de 75 do Nelson Rockefeller sobre possíveis abusos da CIA. Abre aspas. Os americanos têm o direito de se sentir desconfortáveis, se não perturbados, com a possibilidade real de que suas atividades pessoais e comerciais, que discutem livremente por telefone, possam ser registradas e analisadas por agentes de potências estrangeiras. Fecha aspas. Pouco depois, o governo americano reorganizou seu próprio cabeamento, tá ligado? Cabeamento telefônico. E avisou as empresas americanas do perigo das escutas soviéticas aí. Uma trairagem. A maior instalação de escuta eletrônica soviética, com cerca de 1.500 técnicos, está localizada em Lourdes, Cuba. Com hectares e mais hectares de campos de antenas e monitores de inteligência voltados para os Estados Unidos, o centro de Lourdes pode interceptar todas as mensagens internacionais, brodinho. Mensaginha de voz, aí. Os dados que chegam aos Estados Unidos por satélite, além de uma porção considerável de chamadas telefônicas nacionais de longa distância, retransmitida por satélites, aí. As informações interceptadas dão aos soviéticos a oportunidade não apenas de ouvir, como também de manipular o mercado, falei? Raymond Tate, ex-diretor adjunto da NSA, afirma que os soviéticos, quando começa a faltar dinheiro em seus cofres, voltam-se para seu sistema de inteligência e o usam para obter todo tipo de dados aí, que possam ser usados em iniciativas comerciais. Continua no próximo capítulo.